Pessoal, nos últimos dias, a internet começou a debater tudo de novo sobre o The Batman, Robert Pattinson, estar realmente no DCU. E tudo isso começou por causa das imagens vazadas do set de gravação do filme do Cara de Barro. Porque, pelo jeito, algumas locações ali onde eles estão gravando são as mesmas do The Batman. E basta uma migalha para os teóricos da conspiração começarem a conspirar. Agora tem um monte de gente que realmente acredita que o The Batman tá no DCU. Ai, ai. Bem, gente, vamos conversar bastante sobre esse assunto depois da abertura. E aqui, ó, só antes da gente começar, eu tenho que dar o meu tradicional salve para os novos membros e para os membros que renovaram. Um grande salve para o Carlos Castrol, Luiz Thiago, Andrew Maciel, Gui Senju e Instadub. Valeu, gente, muito obrigado, e aqui tá a lista completa dos membros. Muito bem, o assunto de hoje é realmente Cara de Barro, e a teoria da conspiração aí de que realmente o The Batman faz parte do DCU. Tudo começou por causa das gravações que aconteceram nessa segunda, que aconteceram num prédio muito conhecido de Liverpool, o George Hall, que é aquele prédio que acontece o funeral. Agora, esse mesmo prédio também vai aparecer no Cara de Barro. Só que atenção, teóricos da conspiração. O prédio, embora seja o mesmo, não é o mesmo lugar dentro dos filmes. No The Batman, aquele prédio é a prefeitura. E no Cara de Barro, pelas informações que estão circulando, é o Tribunal de Justiça de Gotham. Mesmo assim, as pessoas estão dizendo que é o universo do The Batman. E assim, ainda tem outras pequenas coisas que o pessoal fica apontando dizendo que não é coincidência. Como, por exemplo, o brasão da cidade. E também o uniforme dos policiais da cidade, que são muito parecidos. Só que assim, ó, infelizmente eu vou ter que colocar água no chope, tá? O uniforme da polícia, de fato, é muito parecido, não tem como negar. Só que esse uniforme, todos eles são inspirados no uniforme da vida real, que é da polícia de Nova York. Quanto ao logo da cidade, também não significa muita coisa, porque a gente também nem sabe se vai aparecer o logo da cidade ali. O que o logo da cidade realmente quer dizer? A gente viu o logo da cidade de Metrópolis no filme do Superman? Não, a gente não viu esse logo, mas existia no cenário o tal do logo da cidade de Metrópolis. O logo tá desse jeito pode ser pura preguiça dos produtores de querer fazer um logo diferente. E é aí que entra o grande X da questão. Esse filme do Cara de Barro é produzido também pelo Matt Reeves. Não quer dizer que isso seja no universo da Batman, mas existe uma possibilidade bem forte da mesma galera ter trabalhado no The Batman para fazer esses objetos de cenografia, estar também trabalhando no filme do Cara de Barro. E aí eles podem simplesmente aproveitar os objetos. Uma coisa não quer dizer nada. E quanto ter prédios exatamente iguais do universo da Batman, eles estão gravando em Liverpool. É uma cidade muito conhecida por ter esses prédios góticos. Provavelmente eles escolheram gravar nessa cidade porque tem prédios góticos. E aí você não vai usar um prédio com aparência gótica porque apareceu no The Batman? Cara, isso é loucura. Isso é idiotice, é burrice, não tem por que fazer isso. E ainda tem o fato que eles podem gravar de um jeito que você nem vai ver direito o prédio. A gente não sabe as lentes que eles estão usando para gravar essas externas. Daqui a pouco são cenas que é bem perto do rosto da pessoa, cenas que ficam acompanhando o personagem bem de perto, e não uma cena que vai mostrar todo o cenário, nem nada disso. E ainda tem esses detalhes que os prédios dentro do filme não são o mesmo lugar. Um é a prefeitura, o outro é o Tribunal de Justiça. E você não pode nem dizer assim, ó, é culpa do James Gunn, ele tá fazendo de propósito, porque aí vai dar discussão na internet e as pessoas vão ficar debatendo se o Batman realmente é o The Batman ou vai ser outro. Porque, ó, o prédio é o mesmo, o logo é o mesmo, a farda policial é a mesma. Eu duvido, eu ponho a minha mão no fogo, que o James Gunn não sabe de nada disso. Vocês acham que vão ficar mostrando pro James Gunn o uniforme da polícia que vão aparecer no fundo, lá na cena do Cara de Barro? Pelo amor de Deus, tem que incomodar o homem com outras coisas. Duvido que alguém da produção pensou, não, mas o uniforme tá muito parecido com o da Batman, vamos mudar? Não, porque esses uniformes, como eu disse, são inspirados na polícia de Nova York, que é um pouco onde a cidade de Gotham foi inspirada. Se o James Gunn sonha que é o mesmo uniforme e que isso ia dar toda uma treta online, eu tenho certeza que ele teria pedido pra mudar. Mas como ninguém realmente se importa com o que tá aparecendo no fundo de uma cena,
ninguém fez grande caso com isso. Esse é aquele típico caso que as pessoas querem tanto, mas tanto o The Batman no DCU, que elas começam a ver coisas onde não tem. Qualquer coisinha é ele, é o The Batman, tá vindo, olha ali, ó, ele. E não me entendam mal, eu adoraria estar especulando de um jeito mais sério se o The Batman pode aparecer no DCU, se o James Gunn não tivesse falado 300 milhões de vezes que não vai ser. O que de verdade vocês acham que tem mais relevância? O James Gunn, co-CEO da DC Studios, falar 1, 2, 3, 4, 300 vezes que o The Batman tá num universo e o DCU tá em outro. Ou a farda policial que é a mesma do The Batman. O que vocês acham que tem mais peso? Ah, Gabriel, mas o James Gunn pode estar mentindo, ele pode estar despistando. Não, ok. Digamos que ele esteja mentindo. Isso tudo é uma grande encenação do James Gunn. Ele tá preparando o terreno por baixo dos panos de colocar o Robert Pattinson no DCU. Eu vou bater palmas se isso acontecer, porque aí eu vou ter sido enganado por completo. Eu vou reconhecer que os teóricos da conspiração estavam certos, né? Parabéns, caso vocês estejam certos. Vai ser contra tudo e contra todos. Só que o James Gunn fala desse negócio do Batman ser diferente desde aquele vídeo que ele revelou um monte de projeto. E não é nem questão de, pode ter interpretado errado. Não, naquele vídeo ele deixa muito claro que não é. E lá no saudoso janeiro de 2023, ele já estava construindo o DCU dele. Se fosse uma mentira, fosse uma grande performance do James Gunn, que ele tá fazendo isso desde 2023, janeiro de 23, meu Deus, né? Chamem o James Gunn pro remake do Grande Truque, porque ele tá fazendo a performance de uma vida inteira enganando todo mundo. Ele tá escondendo os peixes lá debaixo da perna, sabe? Ah, Gabriel, mas o Cara de Barro tem o envolvimento do Matt Reeves. Esse é um argumento que eu entendo quem defende. Tá ali o Matt Reeves, né? Por que ele estaria sendo produtor desse filme se não fosse dentro do universo da Batman? É só que também Hollywood tem esse histórico de colocar junto produtores para chamar a atenção, para dar uma certa credibilidade pro projeto. Batman Forever, produzido pelo Tim Burton. Tem alguma coisa de Batman Tim Burton ali? Só na questão de que é a continuação do Batman Returns, porque em termos de temática, não é, sabe? Não é a mesma coisa. Mas ok, você ainda pode argumentar que ainda é no mesmo universo. É só que o Matt Reeves, no caso da Warner, ele meio que virou uma pessoa central para falar sobre Batman. Ele participou de vários projetos do Batman depois do The Batman, como o próprio desenho do Batman Caped Crusader. Tava ali o nome do Matt Reeves, ele se envolveu sim na produção, mas aquilo não quer dizer que tava no mesmo universo. Obviamente não é no mesmo universo. E sem falar que esse filme aí do Cara de Barro, ele pode ter começado originalmente como um spin-off do universo da Batman, já que tinham rumores desde muito tempo que um Cara de Barro iria aparecer no universo da Batman, que seria um Cara de Barro mais puxado para a Era de Ouro e tudo mais. Talvez o projeto tenha se iniciado nessa ideia, e aí ele evoluiu para ser colocado no DCU. Se isso realmente aconteceu, tem que acreditar o Matt Reeves, porque ele esteve envolvido durante a produção, mesmo que não seja no universo dele, mesmo que ele não seja um produtor ativo, como ele foi no Pinguim, mas tem que acreditar ele, porque ele se envolveu em algum nível, mesmo que seja bem no início. E também é a produtora do Matt Reeves que tá tocando o filme. A verdade é que, assim, toda essa discussão de The Batman no DCU, outro Batman, a gente vai ter essa discussão até o casting do Batman. Porque vai ter sempre a galera que acredita que tem uma pontinha de esperança que eles vão juntar os universos. Ontem mesmo recuperaram uma frase do Robert Pattinson, que ele comenta que os vilões favoritos dele são os vilões fantásticos. E aí a galera começou a teorizar. Ele gosta dos vilões fantásticos, ele iria adorar ser o Batman do DCU, porque vai ser mais fantástico. É o que eu digo, qualquer coisinha a galera já fisga e usa como argumento pra justificar o The Batman no DCU. E olha, pra ser bem sincero, eu também não descarto completamente o Robert Pattinson no DCU. Mas o Robert Pattinson, não o The Batman, sabe, ele ser o Batman em 2 universos diferentes, é uma coisa meio maluca, mas eu também não acho tão impossível querer transformar o Robert Pattinson numa espécie de Hugh Jackman pro Wolverine, que é o mesmo em todos os universos. Ok, poderiam fazer isso com o Robert Pattinson. Não acho que irão fazer, mas aí, tá, existe essa possibilidade. Mas o universo da Batman no DCU, aí não, gente. Aí entra o peso da frase do James Gunn. E bem, gente, agora é a vez de vocês. Eu tentei dar meus argumentos aqui do porquê que não dá pra entrar nessa pilha de teoria da conspiração, porque o uniforme da polícia é parecido com o que tá no filme do Batman. Mas cada um acredite no que quiser. Hollywood,
A Warner, a DC, todos esses já fizeram coisas bem malucas. Colocar o The Batman no DCU seria talvez a mais maluca depois de tanta negação que eu já vi. Mas eu entendo, quem quer começa a ver esperança em tudo. Eu entendo, já passei por essa. Na época que o Hamada falou que a gente não ia ter um filme do Superman Henry Cavill, eles iriam focar na Supergirl, vocês lembram disso? Qualquer coisinha, qualquer sinalização, eu já achava que tinha uma chance do Henry Cavill voltar. Como de fato ele voltou lá no Adão Negro, e depois, uma semana depois, ele foi mandado embora. Mas ele voltou e era uma coisa que se dizia ser impossível. Aí tem o Robert Pattinson, se diz ser impossível ele tá no DCU. Mas, ó, quem sabe? Comentem aqui o que vocês acham. E no mais, gente, muito obrigado por acompanhar o vídeo até o final. Eu fico por aqui, e vocês estão ligados, Dale DC. E esse foi o vídeo conversando sobre o The Batman estar no DCU. E aí, gostaram? Não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixe aquele joinha e inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre Batman. Obrigado, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.